O que eu fiz? Já está gravando, Ana? Ana Maria? Tá gravando já, Clenilson, tá aparecendo aqui. Eu tô perdido. Tá gravando já. Ai, gente, tudo bem? Faz tanto tempo que a gente não faz reunião que eu até esqueci como que eu uso o Teams. Boa tarde a todos e todas. Obrigado a todos aqui pela participação nessa 112ª reunião do CAEG, que é a última reunião que a gente vai fazer com essa composição atual. Depois eu explico as questões do processo do pleito que está em curso, né, quase em finalização de curso, tá? Agradecer a presença, né, antes de tudo, né, por esse tempo que a gente não faz reunião desde dezembro, né, porque logo depois teve férias, e aí logo em fevereiro a gente já não tinha uma data marcada, em março que a gente tinha marcado, já estava na iminência de uma paralisação, e aí a gente teve esses 3 meses que a gente teve uma paralisação, a gente está retornando agora. Então, as portarias foram reeditadas, né, da composição até o dia 20 agora de agosto, né, e aí em breve a gente vai ter uma nova composição para as próximas reuniões. Eu sei que já tem um tempo, né, mas de certa forma a Ana Maria também já mandou a ata da 111ª reunião, né, já tinha mandado, que foi em dezembro, e aí, como é tradicional mesmo no nosso rito de reunião, certo? Eu vou colocar logo a ata em regime de aprovação, tá? Eu peço que, então, que se manifestem no chat, tá? Aí a Ana Maria vai escrever aqui para a gente, né, o regime de votação, que por favor, que se manifestem Clenilson, tem uma questão prévia. No chat em 1 minuto, por favor. Clenilson. Oi. Eu tenho uma questão prévia. O 5º item da pauta, eu não consegui localizar o envio do documento da política de formação. Queria tirar essa dúvida quanto à ordem do dia, antes da gente começar a votar o primeiro ponto. Sim. A Vanessa, que é a coordenadora de formação de professores, ela pode até... Tem um item que a gente vai abordar hoje, né? Então, na pauta, nessa reunião, a gente já tinha feito uma reunião que a gente tinha tirado um grupo de trabalho, né, de dentro do CAEG para a gente fazer a construção da política de formação de professores. O documento tinha sido enviado, não foi, Vanessa, na convocação? Isso. Só que aí depois veio a resolução 4 de 2024, né? E aí aquele documento que eu tinha enviado foi antes da divulgação dessa última resolução. Isso. E aí eu fiz a atualização, tá? Eu enviei para a Quintela, só que aí, assim, eu acabei não enviando para o grupo porque gostaria que alguém da Quintela tivesse visto antes, e aí acabei não enviando. Mas eu estou com o arquivo aqui prontinho, e aí, Clenilson, eu posso apresentar aqui, ou então enviar para o grupo, para o GT, para eles darem mais uma olhada e ver assim, as atualizações, ver como é que ficou o documento. O documento está pronto, aqui de acordo com a última resolução, tá? Maravilha, tá bom. Obrigado, Vanessa. Então, a gente vai fazer depois, Hudson, na parte da pauta da reunião que fala sobre a política de formação de professores, a gente vai falar sobre a 4 de 24, tá? Que vem em casamento, aí, digamos assim, com a aprovação da última lei do ensino médio, para a gente começar a finalizar o documento da política de formação de professores e começar a fazer os grupos de trabalho de reestruturação dos cursos de licenciatura. Certo? A minha dúvida a gente vai manter a pauta como está para a apreciação da política, sim ou não? Porque eu não pude compartilhar com os colegas, mesmo não sendo diretamente do meu campo, é uma dúvida. Mas mantemos, foi como estava escrito na pauta, item que será encaminhado posterior, só para ficar organizadinho. Tá, a gente vai ver. Como está escrito na pauta, depois eu tenho que responder para os meus pares, né? Minha representação é sempre de pares. Sem problema. Então, a gente vai ver como vai dar o encaminhamento da reunião. Como a 4 de 2024 é recente, como a Vanessa falou, e aí a gente
tem que verificar o documento nosso, espelhando a 4 de 2024, que é o que vai nortear a reestruturação das licenciaturas, a gente coloca uma pré-apresentação hoje do documento e a gente volta a apreciar ele em outra reunião também. Tá bom? Muito obrigado, gente. Eu não sei se os demais conseguiram ouvir no início, né? Como eu e o Hudson, a gente começou a conversar sobre a pauta, então, só por favor, se manifestar lá no chat, quanto em relação à aprovação, abstenção ou não aprovação da ata da reunião de dezembro, por favor. Bom, agradeço a todos pelas manifestações do chat. Então, a gente vai dar continuidade à nossa pauta. A gente vai para a apresentação da alteração curricular do curso de bacharelado em Ciências Biológicas do Campo Rio de Janeiro. A professora Roberta está aqui com a gente para fazer a apresentação. Boa tarde, Roberta. Tudo bem? Boa tarde, Clenilson. Vocês me ouvem bem? Sim, perfeitamente. Sim. Tá ótimo. Ana Maria vai liberar para você poder fazer o compartilhamento de tela. Alguém já tinha conseguido me colocar aqui como apresentadora? Eu acho que... Liberada já. Deixa eu ver. Tela toda. Deixa eu colocar aqui. Se coloque em modo... Isso, perfeito. Roberta, tá ótimo o tamanho, tá? Tá indo assim? Então, tá. Deixa eu me colocar aqui no cantinho. Tá, bom, vou falar um pouquinho então sobre a alteração curricular do curso de Ciências Biológicas, né? No contexto da curricularização de extensão. Então, esse movimento de alteração curricular ele foi conduzido majoritariamente a partir do trabalho do GT de curricularização de extensão, que é formado pelos professores da equipe de Ciências Biológicas, né, que estão listados aqui, a professora Adriana Salgueiro, a professora Adriana Valente, Ana Paula, Fabrícia, Maron, eu e o professor Rodrigo, né? Deixa eu ver se eu consigo... Não está indo para frente. Deixa eu ver. Por que você não está indo para frente? Pode tentar usar a setinha para a direita. Foi momentâneo. Então, a gente está trabalhando em cima dessa resolução do CNE, que versa que a gente precisa ter, nos cursos superiores, pelo menos 10% do total de créditos curriculares em atividades de extensão. Então, a extensão passa a se integrar à matriz curricular, ela passa a ser obrigatória na formação dos alunos, e elas podem se inserir em diversos tipos de atividades, tanto dentro das disciplinas, quanto em outras atividades que fazem parte da formação do aluno, né? Então, a gente inicia essas discussões sobre a curricularização de extensão em 2021,
é feita uma oficina de curricularização de extensão, é formada uma comissão interna, são definidos, né, o que é definido, assim, é conceituado o que é extensão na formação do aluno. Então, nesse momento, a gente define o que pode contabilizar como extensão, né, na formação do aluno, e quais são as práticas que não configurariam, né, extensão, porque não englobam, né, todo o entendimento que é a extensão, que é esse movimento dialético com a comunidade externa, né? Então, a partir desse entendimento, é formado o nosso GT de curricularização de extensão, e a gente começa a trabalhar em cima do PPC, né? O nosso curso esse ano completa 15 anos de existência, o curso de bacharelado em Ciências Biológicas com habilitação em Biotecnologia, né? Então, o curso, se eu não me engano, é de 2009 oficialmente, o nosso último PPC é de 2015, e a gente está atualizando o nosso PPC. Então, juntamente com essa movimentação de curricularizar a extensão, a gente aproveitou para fazer uma revisão do curso de maneira geral. Então, foram feitas muitas reuniões do GT, trabalhando em cima das características do curso, do perfil do egresso, dos relatórios de retenção em disciplinas, e também uma análise bem detalhada do momento em que os alunos estavam fazendo determinadas disciplinas, para analisar disciplinas que eram pensadas para serem pré-requisitos, estavam fazendo sentido como pré-requisitos, e a gente trabalhou de uma maneira geral, não só com a curricularização da extensão, mas também com uma atualização do nosso PPC, do nosso currículo, né? Então, atualmente, o nosso curso tem 4.158 horas, ele é um curso bastante extenso em comparação com outros bacharelados de Ciências Biológicas, com 56 disciplinas em 8 períodos. O curso é majoritariamente vespertino e todos os períodos têm a tarde inteira ocupada com disciplinas de 1 às 6, né? Então, a gente começa trabalhando com essa carga horária total. A nossa ideia era diminuir essa carga horária total do curso, coisa que a gente conseguiu fazer. Então, a gente pegou o currículo de outras universidades bem colocadas, que tem cursos de bacharelado em Ciências Biológicas, como o UFRJ, Unirio, USP, PUC, Campinas. Olhamos os currículos, comparamos com o nosso, avaliamos o perfil do egresso, que a gente queria, né, formar no nosso bacharelado, e aí, com base numa meta que deveria ser abaixo das 4.000 horas, então a maioria dos cursos que a gente olhou tinha por volta entre 1.200 e 3.500 horas, então a gente sabia que seria importante a gente baixar essa carga horária, porque isso tinha um impacto bem grande na integralização do curso para os nossos alunos. Era um curso bastante inchado, então a gente se perguntou se era possível diminuir essa carga horária, ainda mantendo uma formação de excelência para o nosso aluno, e a gente tentou trabalhar com uma diminuição dessa carga horária total, né? Então, sabendo que a gente queria manter abaixo das 4.000 horas, a gente primeiro tentou estabelecer quais eram as disciplinas obrigatórias que teriam a vontade, né, a disponibilidade para ofertar atividades de extensão dentro da própria carga horária da disciplina, né? Então, a gente fez uma consulta ao colegiado, e os professores que tinham essa intenção se manifestaram, propuseram novas emendas e propuseram a carga horária da disciplina que seria dedicada à extensão, né? Então, no final dessa consulta, que, né, na verdade, não foi uma consulta, foi mais de uma consulta e algumas reuniões para a gente estabelecer isso. 29 disciplinas ofertaram atividades de extensão, totalizando 210 horas. Além disso, o GT achou importante a criação de disciplinas específicas de extensão, então foram criadas 3 disciplinas dedicadas exclusivamente à extensão, totalizando 108 horas, e
mais 81 horas de atividades complementares que os alunos precisam fazer em extensão, né? Com isso, a gente totaliza 399 horas de atividades de extensão, que na carga horária atualizada do curso equivale a 10,5% da carga horária total do curso, tá? Então, a curricularização da extensão, junto com a reformulação, envolveu principalmente a gente diminuir a quantidade de disciplinas específicas de química. As disciplinas muito avançadas de químicas tiveram uma diminuição de carga horária ou deixaram de ser obrigatórias e passaram a ser optativas. Além disso, algumas disciplinas mudaram de período porque foi entendido que era importante que essas disciplinas fossem apresentadas mais cedo para os alunos, e elas eram apresentadas muito tardiamente, né? Então, a gente inicialmente tem uma mudança na Química Geral 1 e Geral 2, que são fusionadas em uma única disciplina de Química Básica, e o nosso primeiro período continua com a mesma quantidade de disciplinas, totalizando 405 horas, ocupando todas as tardes do aluno no primeiro período, né? A disciplina de Química Inorgânica é extinta do curso, e as disciplinas de bioestatística são fusionadas em uma única disciplina de bioestatística. A gente tinha elas divididas em bioestatística 1 e 2, 2 tempos cada uma, a gente fusiona para fazer uma única disciplina de bioestatística. As disciplinas de histologia e patologia, que também eram separadas, são fusionadas em uma única disciplina de histologia e patologia. Então, só para vocês compreenderem aqui o antes e o depois, né? As disciplinas que estão marcadas em laranja são aquelas que tiveram a ementa modificada porque foram fusionadas ou porque foram atualizadas. O que está marcado em verde são as disciplinas que estão ofertando extensão dentro da sua carga horária, e as disciplinas que estão marcadas em lilás, que ainda não apareceram, são aquelas que só mudaram de período, né? Então, aquele conteúdo está mantido, pode ser que elas tenham ganho extensão, e elas só mudaram de período, né? Então, o nosso segundo período também permanece com 405 horas, então são períodos que têm uma carga horária de disciplinas mais extensa, né? De uma maneira geral, as disciplinas de botânica que eram apresentadas muito tardiamente para os alunos, enquanto as disciplinas de zoologia e ecologia ficavam todas concentradas nos primeiros períodos, as botânicas ficavam todas concentradas nos últimos períodos, né? Então, as disciplinas de botânica foram trazidas para períodos mais iniciais, então anatomia, morfologia e fisiologia vegetal passaram a ser apresentados mais precocemente para os alunos. A disciplina de bioanalítica virou optativa no nosso curso, e as disciplinas de anatofisiologia 1, 2 e 3 foram fusionadas em 2 disciplinas, né? Então saíram de 3 para 2, anatomia e fisiologia 1 e anatomia e fisiologia 2, tá? Então, também houve um entendimento que seria importante que as disciplinas de biologia molecular também fossem apresentadas mais precocemente para os alunos, porque elas eram apresentadas junto de disciplinas mais avançadas, mas que precisavam dessas disciplinas como base para entendimento de disciplinas mais avançadas. Então, biologia molecular veio para períodos mais iniciais, e evolução passou a ser apresentada num período um pouco mais tardio, para dar lugar a algumas dessas disciplinas que precisavam, né, ser apresentadas antes das disciplinas mais avançadas, né? Química analítica quantitativa também foi transformada numa disciplina optativa, e no quarto período é quando o aluno é apresentado a primeira disciplina específica de extensão, né? Então, até o quinto período, o aluno continua com as tardes bem cheias, né? Então, aqui a gente tem só as disciplinas que mudaram de lugar. As que estão em azul são a disciplina de extensão.
Então, no quarto, quinto e sexto período é quando o aluno está fazendo as disciplinas de extensão, que um pouquinho mais para frente a gente vai explicar, eu vou explicar como é que é a dinâmica dessas disciplinas que a gente criou. Então, a partir do sexto período, o aluno começa a ter uma carga horária de disciplinas que vai diminuindo progressivamente. Então, sexto, sétimo e oitavo período, né? Tratamento de resíduos também passa a ser uma disciplina optativa. Então, as que estão marcadinhas, cortadinhas de azul, né, aqui na apresentação, são as que só mudaram de período, elas não deixaram de existir. Só as que estão marcadinhas em vermelho que foram extintas. Então, no final das contas, foram 2 disciplinas que foram extintas, as outras passaram a ser optativas ou só mudaram de lugar na ordem que elas são apresentadas aos alunos. Então, os últimos períodos, a partir do sexto, sétimo e oitavo, vão ficando com uma carga horária progressivamente mais baixa, o que contribui para o aluno poder se dedicar ao seu estágio obrigatório e à produção do seu trabalho de conclusão de curso. Então, o último período é o que tem a menor carga horária, que ficou com 324 horas, né? Então, o aluno tem mais espaço na grade para poder se dedicar à finalização dos seus experimentos e das atividades relacionadas à monografia, né? A gente criou 3 disciplinas de extensão, uma primeira de 27 horas, que é apresentada como uma disciplina tipicamente teórica, para que o aluno seja apresentado ao conceito de extensão e como são as diferentes maneiras da gente fazer a extensão universitária. E as 2 disciplinas seguintes têm 27 e 54 horas, respectivamente, e a ideia é que essas disciplinas funcionem como uma maneira organizada do aluno computar a extensão no histórico, através da participação em projetos de extensão que estejam cadastrados, né, na COEX, tendo um professor responsável por gerenciar a participação desses alunos. Então, em cada período vão ser ofertados um ou mais projetos de extensão para o aluno participar, e durante aquele período ele vai realizar atividades naquele projeto de extensão que está sendo desenvolvido, e o professor responsável pela disciplina vai acompanhar os alunos, né, durante a execução das atividades relacionadas a esses projetos de extensão. Tá? Então, nesse formato, essas 2 disciplinas, toda a turma dos alunos de extensão, 1, 2 e 3, vão estar participando dos mesmos projetos de extensão ou do mesmo projeto de extensão, diferente do que está acontecendo dentro das disciplinas. Então, dentro de cada disciplina, o professor que ofertou atividades de extensão vai definir como é que vão ser realizadas essa atividade e qual vai ser a culminância dessa atividade. As disciplinas que ofertaram extensão também vão ter que ter os seus projetos, né, escritos e cadastrados na COEX, né, mas eles podem ter diferentes culminâncias em relação às disciplinas de extensão. Então, a gente pensou, né, os eventos como Semana da Química e Simpósio de Biotecnologia, que acontecem respectivamente no primeiro e no segundo semestre de cada ano, são oportunidades para os alunos desenvolverem projetos de extensão. E, além disso, foi pensada a criação de outras datas, né, emblemáticas, onde a gente pode criar atividades que possam ser, por exemplo, a culminância de atividades de extensão que estão sendo ofertadas dentro das disciplinas, né? Então, dia do DNA, dia do biólogo, eventos como biologia na rua, biologia na praça, que podem configurar um evento de culminância de diferentes disciplinas que ofertam a extensão acontecendo num mesmo dia, né? Podendo ser o evento avaliativo da extensão dentro daquelas disciplinas, mas esses eventos ainda não foram criados propriamente dito, né? Isso vai acontecendo à medida que o curso for sendo implementado. Então, algumas das atividades que foram pensadas como atividades que possam ser contabilizadas
como extensão, né? Então, os alunos, né, além de realizarem essas atividades de extensão que vão estar nas disciplinas de extensão e dentro de algumas disciplinas obrigatórias, eles vão ter que cumprir das 189 horas de atividades complementares, pelo menos 81 horas em atividades de extensão, né? Então, eles podem atuar como monitores no Museu Espaço Ciência Viva, ou no Jardim Botânico, ou no Bioparque, ou no Aquário do Rio. Então, da carga horária total de atividades complementares que os alunos precisam fazer, pelo menos 81 horas precisam ser especificamente em atividades de extensão. Então, antes a atividade de extensão poderia ser um tipo de atividade complementar, né? Mas se o aluno fizesse todas as atividades complementares em qualquer outra das categorias, era contabilizado. Agora, a partir da implementação da nova estrutura, pelo menos 81 horas têm que ser realizadas em atividades de extensão, né, dessas atividades complementares. Então, o novo curso que já foi aprovado no NDE e no COCUR, ficou com uma carga horária final de 3.780 horas, com 3.078 horas de disciplinas obrigatórias, 108 horas de optativas, um estágio supervisionado, que é o estágio obrigatório, com um mínimo de 486 horas, então ele ficou um pouquinho menor do que no PPC anterior, 108 horas de atividades complementares, mais 81 de atividades complementares em extensão. A gente ficou com 50 disciplinas obrigatórias distribuídas em 8 períodos, sendo que os 3 últimos períodos com a carga horária progressivamente menor. Tá? Deixa eu voltar aqui. Parar de compartilhar. E até o momento foi, né, o que a gente definiu aqui para o curso de Ciências Biológicas. E aí, claro, tudo isso a partir de inúmeras reuniões, tanto do GT, quanto com a equipe das Ciências Biológicas, quanto as equipes das outras disciplinas, né, que são das outras áreas que também conversam com as Ciências Biológicas. E a gente chegou nessa proposta final de mudança do curso. E é isso, gente. É o que nós temos até o momento. A gente agora está dando andamento aos próximos passos, né? O PPC aprovado no NDE e no COCUR já foi colocado no CIPAC, já deve estar disponível para visualização. E é isso, aguardamos as instruções dos próximos passos. Obrigado, Roberta, pela apresentação. Excelente reestruturação do curso, bem dinâmico, diminuindo realmente a carga no final para o aluno, justamente para possibilitar ele o trabalho de conclusão, estágios. Isso é muito bom. Eu vou franquear a palavra ao conselho. Caso alguém tenha alguma dúvida, por favor, se manifestar. Tá? Para a gente passar para os minutos encaminhados. Só uma colocação, achei assim muito bacana, né, a forma como vocês fizeram, viu, Roberta, de a período, né, mostrando as alterações aí da grade, né, eu achei muito, muito legal, assim, ficou bem claro, né, então ficou ótimo aí, eu acho que vocês conseguiram enxugar, né, e até fusionar, né, que você falou, né, esse termo, né, fusionar algumas disciplinas, e acho que o aluno vai agradecer aí nesse sentido, né, de vocês enxugarem sem perder a qualidade, né, que eu acho que é o mais importante. Era só isso, só esse comentário aí, ficou muito bacana, gostei muito. Obrigada. Pois é, agora a gente os alunos já tiveram, né, flashes do que vai ser o novo curso, e o nosso drama agora é que todos eles querem migrar, e a gente está falando, gente, não vai dar. Não vai dar para todo mundo migrar, vamos com calma nessa hora. Mas isso é bom, né? Isso é positivo, né? Se vocês estão querendo migrar, vai ser mais fácil vocês implantarem a nova grade, né? Vai ser ótimo isso. Isso é bom sinal. Nesse momento, Roberto, a gente faz uma instrução normativa da nova estrutura do curso. É importante conversar com os alunos também,
né, verificar também lá na frente, né, aqueles alunos que ainda estão retidos, às vezes fica um ou outro devendo TCC, ou às vezes tem aluno que está devendo disciplina lá no início, tentei conversar com ele, falar, olha, essa grade vai deixar, essa estrutura vai deixar de existir, vamos terminar, concluir esse curso logo e tal, coisa realmente é motivar o aluno a concluir, né? E aí a gente vê quais são as possibilidades do aluno, né? O ingressante, né? Colocando o curso para rodar em 25.1 com a nova estrutura, o ingressante já entra na nova estrutura, né? E aí a gente tentar fazer depois um equilíbrio, né? Do tipo, ter uma estrutura já ir deixando de existir enquanto a outra vai fazendo, mas aí a gente faz por uma IN, vai ficar bem mais tranquilo, tá? Isso. A gente já está conversando com a Ana Maria há algum tempo, já tem um primeiro esboço dessa IN, eles já deram umas dicas para a gente sobre como fazer, e a gente está nesse trabalho já hercúleo de mapeamento de alunos e pegar pela mão e ajudar aqueles a se formarem, os que ainda não completaram, para ver se a gente tem alguma taxa de sucesso para esses alunos que, porventura, ficaram perdidos, antes da gente implementar um novo curso, né? Vamos ver o que a gente consegue fazer com esse esforço. Perfeito. E também agradeço a você e a toda a equipe que trabalhou na reestruturação, tá? Porque eu vi você inúmeras vezes vindo aqui também, conversa com as meninas aqui, e a gente está sempre disponível, portas abertas também, não só para você, mas para o grupo todo e para todos os grupos também que queiram, né, tirar dúvidas aqui conosco, a gente está sempre à disposição. Né? E parabéns pelo trabalho. Uma observação, eu estava conversando com a Ana Maria Expósito, né? Porque aqui a gente tem um monte de Ana, então às vezes tem que falar o sobrenome, né? Ana Maria Expósito, e ela é TAI, trabalha aqui com a gente, ela é bióloga, e a gente pediu para que ela também desse uma olhada, né? Com um olhar mesmo da formação dela, né? Que ela é formada em bacharelado em ciências biológicas, mestrado e doutorado na área, e foi dar uma olhada e tal coisa. E foi feita essa primeira revisão, tá? Deixar claro para todo o grupo aqui, uma primeira revisão interna na ProEm, já foi mandada para o campus, né? Retornou, a gente já verificou de novo, a gente está vindo para essa apresentação porque é a proforma mesmo de colocar as revisões no conselho, tá? Eu estava dando uma observada na hora que você estava apresentando a estrutura, tá, Roberta? Eu até perguntei para a Ana Maria aqui, eu fiquei com uma dúvida, porque o que acontece? Quando você apresentou, eu vi que a carga horária total da disciplina ela está correta, tá? Então ela está correta, mas na hora que você faz a divisão entre teoria e prática, né, não foi respeitada a proporcionalidade do fator de conversão para dentro do sistema, porque cada crédito equivale a 13,5 horas. Então, aí, por exemplo, quando logo no primeiro que você colocou lá, Química Geral, aí eu vi que a carga horária total ficou 81. Beleza, 81 é múltiplo de 13,5, né, que dá em torno de 6 créditos. Mas na hora que vocês fazem a quebra, ficou 40 e 41. Eu não consigo colocar dentro do sistema desse formato. Eu teria que colocar ou 54 para um e 27 para outro, entendeu? Por exemplo, teoria de 54, 27 de prática. E isso também, na mesma proporcionalidade da gente também ver os créditos de extensão, tá? Aí eu só queria que você depois desse uma olhada com o grupo para criar esse fator, tá? Dessa conversão de múltiplos de 13,5 de cada crédito. Então, assim, tem carga horária de extensão que está 5 horas, né? Aí 5 já não consigo colocar no sistema, então eu teria que colocar um crédito, eu não posso colocar meio crédito. Então eu teria que colocar um crédito, então teria que ser 13,5 para respeitar esse fator de conversão, tá bom? Tá, então deixa eu só entender uma coisa crucial aqui. A quantidade mínima de carga horária que pode ter dentro da disciplina é 13,5 horas, é isso? Um crédito 13,5. E aí você tem que trabalhar com créditos, não com carga horária. Tá? Aí você pode colocar numa única disciplina, por exemplo, se você fala assim, Clenilson, eu tenho 54 horas nessa disciplina aqui no semestre, são 4 créditos. Só que ela é teoria, prática e extensão. Você pode colocar 2 créditos de teoria, 1 de prática, 1 de extensão. Aí vai ficar 27, 13,5, 13,5. Entendi.
tá? Tá, eu vou levar isso para o GT para a gente reformular, então, isso na carga Beleza. horária final. Tá. E aí depois na hora de fazer a conversão dos créditos da curricularização da extensão, pode ser que na reformulação tenha um aumentozinho de carga horária. E aí vocês julgam, né, se realmente vale a pena manter extensão, se essa extensão pode passar para a prática, né, para você respeitar lá os 10%, que eu acho que ficou em torno de 400 horas, foi isso? Quase 400 horas aí. Pode ser que esse valor seja maior por conta do fator de conversão. Mas aí depois vocês verifiquem como vocês vão fazer essa troca ou manter, tá? Tá. Bom, ótimo. Alguém tem alguma questão a ser colocada para a gente dar os encaminhamentos aqui? Bom, caso não, então a gente vai seguir a nossa sequência da nossa metodologia de trabalho. Ela vai ser reformulada, tá? Hoje a gente usa a IN 03 da ProEn de 2019, então, na realidade, ela vai ser reformulada por conta da entrada de novos cursos, até mesmo de outras metodologias, tá? E aí, por coincidência, né, quando o André perguntou, né, parecia que ele já estava adivinhando, que na realidade é ele que vai fazer, ele e o grupo de jogos digitais, que é na sequência para fazer o parecer, tá, André? Opa! Tá, André? Então ficou aí para jogos digitais fazer o parecer do curso da reestruturação do bacharelado em Ciências Biológicas do Maracanã, tá? Ok. Na realidade, o documento final a gente já fez várias mexidas, então o parecer está tranquilo de fazer, tá bom? Ok. Perfeito? Então o encaminhamento para esta reestruturação fica o parecer para o curso de jogos digitais. Perfeito? Alguma questão? Podemos partir então para a próxima apresentação, que é justamente o André, né, da alteração curricular de jogos digitais do campus Engenheiro Paulo de Fronten. Ok, Clenilson. Quem vai apresentar é o coordenador do curso, que é o Fábio. Certo. Fábio Dorato. Boa tarde. Vocês já estão me ouvindo aí? Boa tarde, Fábio. Sim, estamos ouvindo. Tudo bom? Vou tentar compartilhar aqui, então. Só um minutinho para ver se já está liberado para você fazer a apresentação. Eu tinha colocado como apresentador. Vou ter que colocar a tela cheia. Deixa eu ver se vai funcionar aqui. Isso. É só colocar no modo apresentação. Foi? Foi, perfeito, Fábio. Pode ficar à vontade para fazer a sua apresentação. Então, beleza. Eu não estou mais me vendo, então não sei se vocês estão me vendo aí, tá bom? Boa tarde, meu nome é Fábio. Eu estou há 10 anos aí no curso de Jogos Digitais, que tem exatamente essa idade também. Atualmente, né, desde março, botar assim, eu estou na função de coordenador, mas eu participei de todo o processo junto do MDE, né, porque eu faço parte do MDE, e vamos falar um pouquinho aqui sobre as alterações. Tá? Eu fiz uma coisa bem direta e objetiva, baseado em outras apresentações que eu tinha visto aqui também antes, tá bom? Então aqui já começo com esse logo que é do Centro Acadêmico Ralph Baer, que é o centro acadêmico dos nossos alunos, já mostrando que eles estão envolvidos em todos esses processos que a gente vem trabalhando, tá bom? Essa atualização começou por volta de 2020, né, no período da pandemia. Então, a visão geral do curso atual, do jeito que ele vem funcionando há 10 anos, né, é essa daqui. Então, eu destaquei só para não ter confusão. Então, o nome do curso é Curso Superior de Tecnologia em Jogos Digitais, na área de Conhecimento, Informação e Comunicação. Na modalidade de oferta atualmente é presencial e o regime de matrícula é créditos, como estava sendo conversado aí sobre o curso anterior. A periodicidade letiva é semestral. O tempo mínimo de integralização são de 6 semestres e o máximo, né, geralmente o dobro menos 1, máximo de 11 semestres. A carga horária até então estava de 2.025 horas, aparentemente foi mantido, só que o turno de oferta atualmente é matutino. A gente vai estar mudando isso também, tá bom? E aí, contextualizando aqui a situação para a alteração do curso. Primeiro,
assim como a nossa amiga destacou anteriormente, no curso de 15 anos, só mudou em 2015, o nosso tem 10 anos, e a última alteração no PPC, se a gente for pesquisar aí na internet, no site do FRJ, é de 2016. Aconteceu até um trabalho paralelo de 2017 a 2019, mas que não foi à frente. Nessa época também a gente teve a primeira avaliação do curso pelo MEC, né? E nesse momento a gente está passando pela segunda avaliação do MEC, já passando pela segunda etapa, estamos aguardando a marcação da visita. Está tendo retorno aí, tá, gente? A necessidade de mudança, né, estava sendo debatida desde então por docente, pelos próprios alunos, pelos técnicos administrativos que participam do curso, pelas coordenações que passaram antes, né, o próprio professor André, professor Gabriel e, posteriormente, o professor Ednei, e as direções do campo. Também era necessário, né, para essa contextualização, que foi partir também a inclusão, né, a necessidade da inclusão da curricularização da extensão, assim como vinha sendo explicado anteriormente. E, por último, a necessidade da gente atualizar o perfil do egresso para maior aproximação do mundo do trabalho, né? A gente estava usando mercado, mas me deram um toque que agora a gente usa a palavra aí, mundo do trabalho, tá? Para atualização do nosso egresso. E aí o ponto de partida. O processo de reformulação iniciou em 2020, com 4 professores, praticamente, todos do NDE, mas ainda não estava o NDE completo. A pandemia começou em março de 2020, e mais ou menos, acredito que por volta de julho, agosto, nós nos reunimos, né? Já tinha o assunto da curricularização correndo pela instituição, e a gente viu a necessidade de aproveitar aquele período que a gente ainda não estava em aula, para começar a debater sobre todos esses pontos que a gente vinha discutindo, né? Sobre a necessidade de dar uma olhada novamente na situação do curso. Então, isso em 2020 a gente fez um trabalho ali de base, até chegar 2021, quando a gente convidou os demais membros do NDE, que tinha sofrido uma pequena reforma com a alteração da coordenação, que a coordenação tinha mudado no final de 2019, início de 2020, e logo depois veio a pandemia. Então, ficamos com um grupo de 7 pessoas no NDE, contando com o coordenador da época, e eu estava como vice-coordenador, e a gente, aproveitando, apresentou esse trabalho para o restante do grupo do NDE, né? Éramos 4 professores, total do NDE 7, apresentamos para os outros 3 membros, né? Eles compraram a ideia, fizeram algum debate, e aí a gente começou um processo de entrevista, né? Com profissionais do mundo do trabalho de áreas de jogos digitais, com professores relacionados ao ensino de jogos digitais de outras instituições, e com os egressos, né? Principalmente, a gente também conversou com alguns alunos, né? Mas principalmente com os egressos do nosso próprio curso, que já estavam no mercado, que já estavam doidos para dar feedback sobre o que estava acontecendo, como é que eles estavam se dedicando à área, como é que eles conseguiram seus empregos, e queriam ajudar, né? E até hoje eles participam de projetos com a gente, como gestores, como consultores, né? Nas matérias de projeto, tá bom? E aí, então, aqui, ó, o ponto de partida, e aí vem a motivação, né? Por que a gente, além da curricularização da extensão, precisava se mexer? Então, primeiro, atualizar o curso com novas metodologias, processos e tecnologias e avanços do setor. Quer dizer, a indústria de jogos, ela não para, está sempre em movimento, essa parte de programação, de arte, agora com a inclusão das inteligências artificiais generativas, e a gente estava olhando já para tudo isso, né? E falou, a gente precisa atualizar. Muita coisa mudou, muita coisa ainda estava sendo usado, né? Antigo, mas muita coisa mudou. A gente passar um olhar sobre isso e como isso estava impactando o mundo do trabalho para poder a gente estar internalizando no curso. Dar maior autonomia aos nossos discentes, né? A gente já tinha as disciplinas de trabalho de conclusão de período, né? A gente queria fazer um pouco além disso, né? Então, dar maior autonomia aos discentes, que poderão também escolher entre mais disciplinas optativas para se especializar. Daqui a pouco eu vou estar falando sobre essa parte das disciplinas, mas a gente mudou um pouquinho a configuração do curso, né? Então, isso era uma motivação, deixar que eles tomassem frente em algumas decisões, aproximar-se mais das práticas usadas no mundo do trabalho, né? Reduzir o tempo de integralização, reduzindo os custos de permanência dos alunos na região, visando ampliar a retenção dos mesmos, né? Tem um estudo que a gente fez de quantos alunos entravam, a gente viu que estava entrando menos alunos, tem um trabalho de retenção, assim, a gente estava perdendo
muitos alunos, principalmente nessa virada, tá? De 2019 para 2020, 2021, por conta principalmente da pandemia. A gente tem até um semestre onde não teve a inclusão de alunos. Eu acredito que a gente não tenha nem aberto vaga por conta da pandemia, mas fica bem marcante a quantidade de alunos pós esse período e antes, né? Então, a gente, lá em Paulo de Fronten, é um local de difícil acesso. A maioria dos nossos alunos, não, né, a grande maioria não é da região, acaba vindo principalmente da cidade do Rio de Janeiro, e aí precisa se manter lá durante a semana. Então, esse custo, né, por mais que tenha algum tipo de auxílio tal da instituição, ainda é muito caro. Eles precisam ir e vir também nos finais de semana, etc. Então, assim, é bastante complicado, e uma vez lá, é difícil, durante o período da faculdade, conseguir se manter em termos de estar trabalhando e tal. Então, eles precisam muito conseguir esses trabalhos de forma remota, o que não é tão simples quanto pode parecer, embora a área de jogos abrace bastante disso. A gente tem alunos trabalhando, a gente não consegue que seja 100% isso. Então, bastante complicado. Então, a gente pensou também nessa redução. Eu sou graduado em jogos digitais também, antes de estar no Instituto, né? Além de ter feito meu mestrado, etc. Mas eu sou graduado em jogos digitais e a minha graduação também foi em 2 anos e meio, né? Essa parte tecnológica. Então, eu trouxe também esse olhar, e muita gente que deu feedback falou sobre isso, que a gente avaliou bastante essa possibilidade de redução. Tá? Então, a gente reduziu, né? Tentar, no caso aqui a motivação, a gente estava pensando em reduzir esse tempo para tentar ajudar ainda os alunos a se formarem de forma mais rápida, né? Mas sem perder a qualidade, que é sempre importante. Então, isso é uma coisa que foi bastante estudada também. E o outro ponto que estou colocando aqui é aumentar a atratividade do curso. Como eu falei, a partir de 2019 e 2020, a gente teve uma queda, né? Não sei se por causa do boom, né? Dos cursos online, né? Desculpa, gente, o pessoal está fazendo uma limpeza aqui, então, esse barulho do online aqui do home office. Mas aumentar a atratividade do curso. Então, também, pensando nisso, a gente também está reduzindo, fazendo todo esse trabalho que a gente vai estar falando aqui agora a seguir. Então, quais foram as principais alterações, né, do PPC que a gente viu? Em relação à visão geral, agora aqui falando do curso atualizado, ele passou de 6 semestres, né, para 5 semestres, como eu tinha falado ali antes. Então, conseguimos reduzir um semestre, tá? O prazo de integralização máximo, então, muda, né, sendo o dobro menos 1, vai para 9 semestres. Está errado, depois posso consertar. E o turno de oferta, que antes era matutino, passou a ser diurno, manhã e tarde, para que a gente possa aproveitar ainda melhor, né, a permanência do aluno em Paulo de Frontin, né, que é um dos aspectos. Outra coisa que foi mudada também em relação à reestruturação das áreas, né, das áreas dentro do curso. Antes havia maior foco na área de programação, basicamente todos os períodos tinham programação, a carga horária era bastante alta, e outras áreas estavam divididas de uma forma um pouco diferente, né, e acabavam concentrando e também não conseguiam alcançar a quantidade de horas de programação. Como é um curso de jogos digitais, a programação é importante, mas ela tem que dar espaço também para a parte de audiovisual, que é tão importante quanto, e a parte de game design, projeto e outras partes complementares que são necessárias, porque é um curso multidisciplinar e que tem um peso igual em todas essas áreas, né? Então, agora a gente tem um equilíbrio maior entre as 3 áreas principais, que a gente dividiu, como a própria programação, o audiovisual e a parte que a gente está chamando de game design, que engloba umas outras áreas também. Em relação ao ciclo de aprendizagem, antes, a gente não tinha muita distinção sobre o grau de dificuldade da disciplina, se era uma coisa básica, se era algo intermediário, se era avançado, né? Então, dependia muito de como o professor abordava, de quando o aluno pegava a disciplina, principalmente as optativas. Agora, não. A gente reescreveu o curso pensando, fazendo um olhar em cada disciplina, né, nas estruturas, e reorganizando a ordem delas. Então, agora a gente tem um ciclo básico e um ciclo intermediário, basicamente são 2 semestres, né, 1 ano de ciclo básico, matérias mais introdutórias, depois 1 ano com intermediário, são 2 semestres aí com disciplinas aí que já
deixarão o aluno mais preparado assim, para o mundo do trabalho. Então, se ele terminasse o curso em 4 períodos, ele já estaria apto para poder ter uma função, aí, de repente, de júnior, talvez até caminhando para pleno, né? Só nas disciplinas obrigatórias. E a gente reorganizou para que o 5º período tivesse só o TCC e a matéria especial relacionada às práticas extensionistas e todo o restante de matérias optativas, onde ele vai poder escolher algumas disciplinas que são avançadas para a área que ele escolheu. Então, por exemplo, se ele estiver fazendo programação, ele vai ter o básico e o intermediário em 2 anos, e o último período ele pode escolher pegar matérias optativas relacionadas à programação mais avançadas, onde ele vai poder se especializar naquele assunto. Caso o aluno queira se especializar em várias áreas, ele também terá essa permissão, porque fica a cargo dele montar ali o seu 5º período e até, se quiser estender um pouco mais e pegar mais disciplinas optativas, ele também poderá. Basicamente é isso aqui que a gente está chamando de ciclo de aprendizagem. E aí os conteúdos específicos. Antes haviam conteúdos concentrados em alguns períodos. Por exemplo, a gente fazia muita coisa de arte 2D e arte 3D no primeiro ano, primeiro e segundo semestre. E isso, a partir do feedback dos próprios alunos, estava desgastando muito eles, porque tinha muito conteúdo da mesma área, e isso fazia com que eles ou aprendessem naquele momento ou deixassem de lado, né? E a gente agora está redistribuindo isso ao longo de todo o curso. Então, a gente tem matéria de arte, que agora vai, né, devido às linhas que a gente definiu, do primeiro até o 4º período, e no 5º ele pode selecionar disciplinas optativas de arte mais avançadas também. Redução de um semestre letivo. Então, a gente mudou, né, de 6 semestres, agora são 5 semestres, e como eu falei, 2 praticamente com as disciplinas relacionadas à informação básica, depois intermediário, e o último avançado a critério do aluno poder escolher as optativas para se especializar. Em relação à curricularização da extensão, que é um dos nossos pilares, né, nós avaliamos aí como que estava o curso e o que poderíamos aproveitar, e a gente conseguiu criar uma disciplina de práticas extensionistas, que é no 5º período, junto com o TCC, né, como componente específico aí para a curricularização, de 81 horas. As disciplinas de projetos de jogos, que antes se chamava trabalho de conclusão de período, mudaram, tá? Eles vão focar mais na parte de soft skills e na parte de extensão, onde o aluno será colocado aí como protagonista, podendo fazer diversas atividades junto à comunidade, né? Seja fazer um jogo relacionado a algum tema para a comunidade, fazer workshops para comunidades e um monte de outras atividades que foram estudadas e definidas pelo GT, né, da parte de curricularização da extensão, do qual todo o NDE também fez parte. Tá? Então, essas matérias, hoje, elas estão presentes no curso nos 6 períodos, e com a reestruturação elas vão ficar do 1º ao 4º período, sendo o 5º período entrando essa matéria de práticas extensionistas, tá? Junto do TCC. Então, essas matérias têm cada uma 40,5 horas, né, de disciplina obrigatória. A gente dividiu o curso, falando nisso, vai aproveitar que o Clenilson comentou aí sobre crédito, a gente dividiu o curso todos em matérias de 81 horas e 40,5 horas. Então, são matérias de 3 créditos ou de 6 créditos, né? Então, o curso está praticamente todo dessa forma, mais fácil de encaixar também para montar a grade curricular de cada período. Então, está muito nesse sentido, ou 6 ou 3. E a totalização aqui, né, de horas para a curricularização da extensão foi em 243 horas. Acima dos 10% é exigido, né, porque a gente tem um curso de aproximadamente 2.025 horas. Né? Hoje, no catálogo, né, até dei uma olhada novamente, no catálogo lá do MEC, tem uma atualização que foi para 2.000 horas os cursos técnicos, caso o curso técnico, né, de jogos digitais, 2.000 horas. Então, a gente está acima dos 10% exigidos aí para a curricularização, e fazendo uma matéria de 81 horas, 6 créditos, dedicada à curricularização, e todos os projetos abraçando também a curricularização. Em relação ao trabalho nas disciplinas, e aí já pegando depois de repensar todo o conteúdo, ajustar, então a gente fez praticamente uma revisão, adequação ou criação
das novas disciplinas e das antigas, de revisão totalmente das emendas, né? A gente manteve muita coisa do curso, mas rearranjou suas posições também. Fizemos toda a revisão, né, de referências bibliográficas e acertamos todos os pré-requisitos e correquisitos, que alguns que existiam, outros que não existiam. Fizemos toda a adequação e fizemos a inclusão aí no 5º período no TCC, tá? Tem uma carga horária lá específica também, já tem professor dedicado a estar avaliando os projetos e redistribuindo junto com os demais professores. Não sei se o professor José Ricardo está aí, que é o responsável, junto com o professor André. Depois, se vocês precisarem, pode falar um pouquinho mais dessa parte do TCC, como o professor Felipe Barros também e o professor Gessé podem falar um pouquinho mais sobre o trabalho da curricularização da extensão, caso seja necessário. E ainda na parte de alterações, a gente incluiu, que não tinha no curso, né, a possibilidade de atividades complementares, 81 horas, até coincidindo com a apresentação do curso anterior. Por essas nossas atividades complementares não são exclusivas da extensão, tá? Elas podem abarcar também a extensão, mas não são exclusivas. A gente não tinha atividades complementares e agora a gente passa a contar com elas também para a integralização do curso. E a carga horária total das disciplinas que a gente tem são obrigatórias 1.701 horas, se eu não me engano, se essa conta estiver tudo certinho, tá? 1.701 horas de obrigatórias, e nós temos optativas disponíveis 729 horas, sendo que para integralizar o curso só precisa de 2.025 horas, tá? E também, em relação à documentação, a gente fez toda a atualização em diversas partes do PPC, e isso já foi enviado, né? Já passou pelo NDE, que foi o próprio NDE que trabalhou, desde 2020. Então, ano passado, 2023, nós finalizamos tendo portariado um GT, embora não fosse necessário, foi portariado um GT para essa reformulação. A gente entregou todo o trabalho, e aí a gente sabe que esse ano foi um pouquinho mais conturbado, mas foi tudo entregue no passado, aprovado pelo NDE, aprovado pelo colegiado, passou pelo colegiado do campus, pelo COCAM, e foi enviado para a PROEM, DEGRADE, CGGRADE, e eles estão dando feedback. Inclusive, na sexta-feira, eu fiz uma devolutiva, ainda preciso fazer alguns ajustes em relação à tabela, né, no formato exato das disciplinas, né, e também da matriz de equivalência, tá? Por isso que eu não estou colocando aqui, porque está no formato diferente ainda do que foi solicitado. Essa semana a gente vai estar finalizando, mas o texto, a gente, né, o NDE fez a revisão em cima de tudo que foi enviado, passado para a gente, foi enviado na sexta-feira. E os aspectos mantidos, né, são primordiais, acho que vale a pena citar aqui. Primeiro, a infraestrutura. A gente está fazendo toda essa mudança no curso, mas a infraestrutura atual, ela continua atendendo ao curso, né? Porque a gente reduziu a necessidade de uma sala, né, ou laboratório por semestre. Tínhamos 6 turmas, passaremos a ter 5. Hoje a gente já é atendido com 6, mas vai passar a ter só 5 turmas. Então, esse laboratório extra vai poder também ficar livre para atividades extensionistas, projetos, né, e outras atividades do campus e do próprio curso. E os equipamentos, principalmente os computadores, eles costumam ser atualizados de tempos em tempos. Então, a gente continua tendo equipamento que atende à necessidade do curso, no sentido das atualizações que acontecem nas ferramentas, metodologias, etc. Então, a gente continua trabalhando com tranquilidade em relação a isso. E não vou dizer que é periódico, né, mas a cada X tempos a gente consegue essa atualização e laboratórios inteiros são melhorados. Em relação ao corpo docente, né, também o aspecto foi mantido, é que o corpo docente atual continua atendendo ao curso. Por quê? Porque os professores especialistas já lecionam no curso. Então, o próprio NDE já tem os especialistas relacionados à parte de jogos digitais, como é a minha formação, o pessoal da parte de programação informática, a parte de áudio, temos também da parte de arte, né? E assim. E ainda temos professores de gestão e outras áreas que estão ali sendo complementadas no PPC. Então, esses professores continuam no curso, provavelmente serão os professores que ficarão com essas matérias obrigatórias, que serão mantidas, porque, na verdade, elas já existem no curso, foram reajustadas, né? E as disciplinas optativas, agora, né, a gente abriu para que os professores do colegiado pudessem, obviamente, colaborar.
Então, temos muito mais disciplinas optativas do que a necessidade, né? A gente viu ali 1.700 horas, precisaria de 300 horas aproximadamente de disciplinas optativas. A gente tem mais de 700 horas. Claro que nem toda optativa é apresentada todo semestre, mas a gente vai estar organizando isso de forma a auxiliar os alunos a fazerem as suas especializações, né? Então, algumas daquelas disciplinas, principalmente as avançadas, vão estar também na mão de professores especialistas, né? Então, nesse sentido, não mudou muito o que a gente tem, tá? Então, a gente continua tendo a possibilidade de manter o curso com a infraestrutura atual, com o corpo docente atual. E é basicamente isso, gente. Eu queria agradecer, né? E abrir aí para caso tenha algumas perguntas, né? E eu tenho aqui também os outros arquivos que eu acabei não incluindo aí, para não ficar muito longo e, ao mesmo tempo, por não estarem de acordo com que a Degrade, a CGgrade me deu feedback, a gente vai estar colocando no formato correto, mas caso surja alguma dúvida que precise, a gente tem como mostrar aqui, mesmo ainda não estando no formato oficial. É isso, tá? Obrigado a todos. Concluir, Clenilson. Obrigado, Fábio, pela apresentação. Vejo que o campus está bem empenhado, mesmo o grupo, na reestruturação do curso para ele ficar um pouco mais enxuto, né, ter uma maior quantidade de alunos concluintes, né, já que algumas questões em relação aos cursos superiores de tecnologia estavam bem similares com uma DCN, né, muitas vezes se misturava com um curso de bacharelado, mas o campus está fazendo um trabalho excelente aí na reestruturação, né. Abro aqui a palavra para o conselho, caso alguém queira tirar alguma dúvida, alguma pergunta para o Fábio, por favor. Bom, caso não, a gente vai dar os encaminhamentos em relação à reestruturação, né? Então, esse, de certa forma, é um dos primeiros cursos superiores que chegam para a reestruturação. Na grande parte, a gente estava nos bacharelados, já fizemos 3 os cursos de Realengo, estão vindo agora os cursos do Rio de Janeiro, de Nilópolis, né? Paracambi ainda eu tenho que tratar com a questão da engenharia, a gente está guardando, só esperando finalizar a avaliação. E o processo já estava aqui na Degrade já há um tempo, a gente já fez uma primeira verificação, né? Esse não é o único curso que o campus está trazendo, além da reestruturação, também o campus está empenhado na construção do curso de jogos digitais da modalidade EAD. Em breve a gente também vai trazer para cá, para o CAEG, para discussão, né, que seria o nosso primeiro curso totalmente na educação à distância, né. A troca entre o grupo com a Degrade tem sido contínua, justamente no papel da reestruturação, para que a gente possa colocar o curso em implantação no próximo ano, né, em 2025.1, para os ingressantes, né, Fábio? Isso. Bom, dito isso, né, e seguindo o rito aqui da instrução normativa que rege a metodologia de trabalho do CAEG, né, a gente vai tirar um grupo, né, de pareceristas, e aí, pela sequência da IN, a gente vai para o curso de licenciatura em matemática do campus Nilópolis. Deixa eu ver quem é o conselheiro de Nilópolis, quem são os conselheiros de matemática de Nilópolis. Vocês estão presentes. André Luiz Souza, Eduardo Silva e Bianca Rocha Colonese. Estão presentes na reunião? Deixa eu ver se aparece aqui. Não estão, mas de qualquer forma, o parecer vai ser encaminhado para esse grupo. Tá certo, Fábio? Clenilson, posso tirar uma dúvida? Pode. É uma dúvida meio assim. No caso da distribuição, se o conselheiro estiver trocando, segue para o curso para os conselheiros que estarão entrando, correto? Corretamente. Então, independente dos nomes, né? Porque acredito que a professora Bianca está no Rio de Janeiro agora. Então, ela não vai poder continuar sendo conselheira. Eu acho, né? Tá. Então, eu vou ter que... É porque ainda... Porque
A gente vai ser a fechar chapa nova. É a Ainda vai chapa tomar nova, posse. Isso. Então, de qualquer forma, vai para a chapa nova. Eu não sei deixa eu ver se algum deles ainda continua presente na próxima composição. Só um minuto. Enfim. Só um minuto. Deixa eu... Sim, o André Luiz, o Eduardo Ferreira, na realidade sai a Bianca e entra o Cláudio Bispo. Tá, então fica para o curso mesmo de matemática. Ok? Fábio, muito obrigado pela apresentação, tá certo? A gente vai encaminhar os documentos, então, para os próximos conselheiros, na realidade essa é a última reunião desse conselho, né? Para que a gente, o mais breve possível, tenha a apresentação do parecer e finalizar o processo de reestruturação do curso para que ele passe a vigorar a partir de 2025.1, tá bom? Ok, muito obrigado. Obrigado, Clenilson. Obrigado a todos. Até a próxima. Obrigado, até mais. Bom, seguindo aqui, agora também a gente vai para a apresentação da aprovação dos regulamentos das atividades complementares do curso de GPI do campus Nilópolis. Quem que vai fazer a apresentação para a gente aqui? É o Edson, que está aqui presente? Quem é? Cleilson, tá me ouvindo? Tô sim, Edson. O Cleilson, eu vou ser sincero, eu não preparei nenhuma apresentação para esse regimento interno de atividades complementares, não. Se houver a possibilidade de deixar para a próxima reunião... Maravilha, então tá. A gente então deixa para a próxima reunião para fazer a apresentação, tá bom? Tá, obrigado, Cleilson. Perfeito. Seguindo aqui, vamos então agora para a apresentação da Política Institucional de Formação Inicial e Continuada de Professores de Educação Básica, né? Professora Vanessa, coordenadora de formação de professores aqui da Pró-Reitoria de Ensino, vai fazer essa apresentação para a gente. Então, como tinha dito no início, né, a gente está na construção do documento que vai vigorar, né, vai nortear as políticas de formação de professores no IFRJ, óbvio, em consonância com os documentos externos. Estávamos muito aguardando, apreensivos e aguardando um novo direcionamento que pudesse vir do MEC, né? Então saiu a resolução 4, a portaria 4 de 2024, que fala da formação de professores, né, da BNCC, de formação de professores, em comunhão com a nova reformulação do ensino médio. Acho que tem algumas alterações que são importantes, que a gente tem que observar, né? E com base nisso a gente vai começar, como eu falei no início, aos estudos das reestruturações das licenciaturas, né? Esse ano, por exemplo, agora esse mês de agosto, né, a gente já fez uma reunião com todos os professores, os coordenadores dos cursos das licenciaturas do IFRJ, que são no total 9, né, porque este ano é o ano do ENAD da licenciatura. Na realidade, não vai ser só este ano. As licenciaturas, de acordo agora com o novo documento do INEP, passa a ter ENAD da licenciatura todos os anos, né? Além disso, o instrumento para as licenciaturas foi alterado, outras atividades inerentes dos PPCs também serão avaliadas, como, por exemplo, o estágio, que é uma novidade. Estamos tentando fazer com que o máximo possível os alunos concluintes de 2024.1, né, que vai finalizar no final de setembro, possam fazer sua antecipação, lógico, né, para que o mês até outubro, se eu não me engano, o arranjo, o acerto, né, mas as coordenações estão verificando junto do grupo quais os alunos que podem ser integralizados, né, e o ENAD acontece no mês de novembro. Né? Então, dito isso tudo, vou pedir para a professora Vanessa Nogueira fazer a apresentação para a gente, tá? E depois a gente dá os nossos encaminhamentos. Vanessa, é com você. Ok, Clenilson, olha só, eu fiz 2 arquivos aqui, tá, para apresentar. Tem um arquivo que é o da política, e tem uma outra apresentação que é um apanhado geral da 2015, 19 e a 24, que baseou o nosso documento.
É só para eu tirar uma dúvida com você. Você quer que eu faça a apresentação com esse apanhado das 3, e aí eu envio o documento para o GT, ou você já quer que eu coloque aqui o documento da política? Então, como a gente vai estar fazendo alteração de grupo de trabalho do CAEG agora, né, é preferível que agora, nesse momento, a gente faça uma apresentação de toda a cronologia das alterações das portarias, né, a 2 de 2015, a 2 de 2019 e a 4 de 24, né, para que todo mundo possa entender quais foram as alterações que os últimos documentos trouxeram, né. Hoje, em todos os nossos cursos de licenciatura estão de acordo com a 2 de 2015, certo? E todas as instituições foram signatárias em rechaçar a 2 de 2019, não tem nenhum problema em falar que estão gravados, mas isso foi de conhecimento público e notório de todos os grupos de trabalho, né, até que saísse esse novo documento aí do CNE. Então, eu acho que nesse momento, Vanessa, a gente fazer uma apresentação geral, né, até mesmo para que esse grupo, que muitos deles vão continuar com a gente no próximo biênio, né, e aí, logo nas próximas reuniões, a gente fazer o encaminhamento final do documento, né, que é a apreciação do documento, e assim fazer os grupos de trabalho das reestruturações. Perfeito, perfeito. Tá, então eu fiz essa apresentação aqui, tá uma apresentação bem curtinha, e aí eu vou passar um pouquinho pela 2015, 2019 até a 2024. Tá? Então, toda essa apresentação é sobre diretrizes curriculares nacionais da formação inicial e nível superior de profissionais do magistério da educação escolar básica. Tá? Então, aqui eu coloquei, pessoal, 2015, né, 2019, e aí mais para frente, né, que a gente vai focar, é a 4 de 2024, que é o documento que vai dar base para a nossa política de formação de professores. Tá? Essa 4 de 2024, ela foi aprovada no dia 12 de março de 2024, tá? E aí ela traz informações sobre formação inicial de professores, e ela também é válida para formação pedagógica para graduados não licenciados, e aí ela traz informações sobre estágio, a estruturação, a distribuição da carga horária. Então, aí o que a gente vai observar é uma mudança, tá, de um documento para o outro. Então, a gente vai fazer um apanhado da 2015, e aí a gente vai ver uma série de modificações que foram apresentadas na 2019, tá, que foi uma resolução que foi muito criticada. E aí, de uma maneira geral, os cursos de licenciatura não fizeram adesão, né, a essa resolução de 2019, e aí a gente vai ver várias outras mudanças na 4 de 2024, tá? Falando especificamente na 2 de 2015, né, ela apresenta uma articulação mais explícita entre articulação entre teoria e prática na formação docente. Tá? E nessa resolução, pode-se observar também um aumento do tempo mínimo de duração dos cursos para 3.200 horas, tá? Que foram integralizadas em 4 anos. Só que esse documento aqui, ele foi divulgado antes da homologação da Base Nacional Comum Curricular, tá? E por esse motivo, né, logo em seguida, foi necessário uma revisão e uma atualização para que a formação inicial dos professores passasse a contemplar a BNCC de uma maneira explícita e intencional. Tá? E aí o que a gente vai observar de mudança para 2 de 2015 para 2 de 2019, que a 2 de 2019 ela apresenta várias informações sobre a BNCC. Tá? E isso a gente vai ver um pouquinho mais para frente. E aí, na 2 de 2015 ainda, né, essa resolução não trazia informações sobre os cursos na modalidade EAD, né, em relação a termos de um mínimo de tempo determinado de horas presenciais, e aí o que a gente pôde observar, né, que foi uma expansão meio que desordenada em relação aos cursos oferecidos nesta modalidade. Tá? Especificamente sobre a 2 de 2019, né, é a resolução que institui a BNC Formação, tá? Só que de uma maneira excessivamente detalhada. Esse documento ele apresenta 10 competências gerais, 12 competências específicas, e que essas competências elas se desdobram em várias outras habilidades. E foi observado que essa resolução foi de difícil operação,
E aí várias universidades se reuniram, realizaram debates, né, e ela foi muito criticada. Né? É uma resolução que privilegia muito mais a prática do ensinar do que o conhecimento e a discussão acerca dos processos de ensino-aprendizagem. E aí foi observado também que nessa resolução falta competências necessárias para a reflexão crítica e contextualizada do trabalho docente na formação de professores. Observou-se também uma redução do tempo dedicado à formação pedagógica de profissionais não licenciados, né, que se desejam habilitar ao magistério. E aí foi nessa resolução que passou-se a estabelecer que 25% da carga horária dos cursos EAD deveriam ser presenciais, e ênfase no conhecimento pedagógico do curso. Tá? E aí, na 4 de 2024, o que a gente observa em relação a essas duas resoluções anteriores é a manutenção da carga horária mínima de 3.200 horas para os cursos de licenciatura. Tá? A gente observa também uma maior clareza em relação a como essa carga horária deve ser distribuída entre diferentes partes dos cursos e um aumento na carga horária de cursos de formação pedagógica para graduados não licenciados. Tá? E aí uma outra melhoria que a gente pode pontuar aqui é em relação que refere-se às restrições impostas aos cursos oferecidos na modalidade à distância, definindo que ao menos 50% da carga horária seja realizada de forma presencial. E aqui eu coloquei, né, essas informações aqui, né, uma ao lado da outra, para que a gente consiga visualizar mais rapidamente algumas modificações, tá? E aí, quando a gente passa a observar aqui, né, a última coluna, 4 de 2024, tem aqui a distribuição da carga horária, tá? Eu vou olhar aqui. Essa distribuição da carga horária, no parecer 4 de 2024, ela é dividida em alguns núcleos. Tá? O núcleo 1, que é o estudo de formação geral. O núcleo 2, que é a aprendizagem dos conteúdos específicos. O núcleo 3, que é relativo à atividade acadêmica de extensão. E o núcleo 4, que é a atividade curricular, que é o estágio curricular supervisionado. Tá? E aí, o que a gente pode observar em relação à anterior, a 2 de 2019, e nessa atual, eles não colocaram as atividades práticas como componente curricular, e colocaram 320 horas de atividades acadêmicas de extensão. Tá? Então, aí a gente vai observar algumas diferenças entre 2015, 2019 e a 2024 em relação à distribuição da carga horária do curso. Tá? E a gente pode observar também que nessa última resolução, diferente das duas outras, não é citado a questão da formação continuada dos professores. Tá? Mas eu acredito que isso não nos impeça de colocar isso na nossa política do IFRJ. E aqui, em relação, né, à educação à distância, continua, né, com a carga horária do estágio supervisionado de 400 horas, incluíram as atividades de extensão de 320 horas, né, e colocaram a especificidade de 50% de carga horária, né, de forma presencial em todos os cursos. Que aí, na 2 de 2015, isso não era nem citado. Aqui também a formação pedagógica para graduados não licenciados. Tá? Aumentaram a carga horária da formação pedagógica, os egressos vão ter que fazer o ENAD, né? E aí todas essas informações, pessoal, eu fui adequando e atualizando no arquivo inicial da nossa política de formação de professores. Tá? Clenilson, assim, é uma apresentação bem curtinha, tá? Só para fazer um apanhado geral do documento. O arquivo, ele está aqui, se você quiser eu posso mostrar aqui para o pessoal, não sei se existe a necessidade, mas eu me atentei muito assim, a atualizar a distribuição da carga horária, a explicar na nossa política o que é o núcleo 1, 2, 3 e 4, né? Existem aí algumas informações, por exemplo, aqui na 4 de 2024,
não foca tanto na BNCC, né? Ele não cita a BNC formação no documento, né? Então, são atualizações que eu acho que vale a pena a gente... já está no documento, mas dar uma lida e colocar as colaborações lá. Perfeito, Vanessa, perfeito. Na realidade, a gente vai colocar esse documento para rodar agora com o próximo grupo também, já que ele vai vir com algumas trocas. Essa apresentação, na realidade, é mais uma devolutiva da PROEM também em relação aos documentos, já que a gente vinha há 2 anos já discutindo a questão da reestruturação das licenciaturas e que esperava que houvesse a emissão de algum documento do CNE, que foi a 4 de 2024. Então, na realidade, a gente parte agora, né, para elaboração final do documento, né, da política interna, condizente com o documento final, né, e com a formação dos grupos de trabalho das reestruturações. Na realidade, era só um apanhado geral das maiores alterações, e que você fez o apontamento aqui, e é perfeito, esse que era o importante para a gente poder fazer aqui. Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Não. Oi, Não, Cleitinho. Roberta, desculpa. Roberta e depois o Hudson. Tudo bem. Eu não entendi muito bem essa parte de formação para graduados não licenciados. Isso é para quem quer fazer a complementação pedagógica, é para quem fez um bacharelado e depois quer complementar com a licenciatura. É essa que é. E aí esse graduando, ele vai passar a fazer ENAD também em todos os períodos. Então, é isso? Isso, Roberta. E aí, assim, essa informação sobre fazer o ENAD é uma novidade nessa última resolução, não tinha na anterior. Então, mudou também a carga horária para a formação pedagógica, que aumentou em relação a 2 de 2019, e aí também a necessidade da realização do ENAD. Entendi. Tá, obrigada. Hudson. Boa tarde. Deixa eu tentar abrir minha câmera, sem travar. Vanessa, muito obrigado, né? Na sua apresentação fica claro para a gente o campo de disputa que está essa formação inicial de professores, né? A gente tem a cada cerca de 4 anos uma resolução nova tentando mudar, e não são mudanças simples, né? São mudanças muito, muito, muito sérias, coisas muito sérias, né? E de um espaço que é muito importante para a sociedade. Eu gostei de algumas alterações, já vou ler, já marquei aqui para minha leitura do parecer, né? Porque é isso importante. Agradecer a você, a liderança, junto com o GT, para que a gente possa estar aí cumprindo nossa missão institucional de formar professores que formem pessoas que possam gerar algumas inflexões na nossa sociedade. Muito obrigado, tá, Vanessa? Só isso, só um agradecimento. Então, Hudson, só para complementar a sua fala, né, que você comentou sobre as mudanças, né, 2015, 2019, 2024, e aí eu parei para ler, assim, para saber o que as universidades já estão pensando em relação a essa última, né? E aí, assim, existem vários grupos que estão também criticando essa última resolução, porque quando se compara essa última resolução com a de 2015, por exemplo, a de 2015, ela foca muito na importância da relação teoria e prática. E aí, a de 2024 também fala, mas não dá muita ênfase. Aí, todas as outras duas falam sobre a formação continuada. Ninguém aqui tem dúvidas o quanto isso é importante para nós docentes. E aí, essa resolução, ela não cita formação continuada. E aí, a gente tem aí a BNCC. A de 2024, ela não explica como, né, o núcleo 1 e o núcleo 2 vão articular com a BNCC. E aí, quando a gente lê a de 2019, a gente vê um documento muito focado de formar professores que saibam ensinar a BNCC, né, mas não traz a reflexão crítica durante o ensino-aprendizagem. Então, assim, estudar sobre as resoluções, né, essa apresentação aqui muito curtinha, não chega perto da quantidade de informações que a gente tem para cada resolução
e o quanto nós aqui do IFRJ a gente tem que sentar e avaliar de como que vai ser a nossa política dentro do controle ali do que a gente tem um pouquinho mais de liberdade. Claro que, assim, a gente tem ali a distribuição da carga horária mínima, ok, né? Mas aí, assim, em relação ao todo, né? A gente pode focar na nossa política uma ênfase, sim, com base na 2 de 2015, em relação à importância da teoria e prática, né? Sobre a diversidade. Então, assim, tentei colocar nesse documento que vai ser enviado para o GT, baseado nessa de 2024, mas também trazendo o que falta nela. Né? E aí, assim, lendo artigo, vendo lives, para entender o que cada um pode fazer. Né? Aí já tem um grupo aí que está tentando revogar essa de 2024, para você ter ideia. Porque aí em todas as resoluções vão ter aí alguma coisa que não ficou contemplada. Né? Mas acho que não tem mais o que esperar. Eu acho que agora é a gente seguir com a 4 de 2024 mesmo, tá? Obrigado, Vanessa. Eu acho que logo no começo da sua apresentação você já dá para a gente uma pista de que né? Esse é o mínimo. Vamos ver o que é que a gente vai contemplar no nosso, inclusive a formação continuada dentro da nossa política. Muito Isso. obrigado, gente. Valeu. Ai, faz parar, né, Vanessa? Faz parar. Uhum. E logo uma, pelo amor de Deus. Bom, era isso, gente. Muito obrigado, Vanessa, pela Acho que tem mais gente aí querendo falar. Não, Tem a Carla, desculpa. É porque a Roberta está com a mãozinha levantada ainda. Baixei sua mãozinha. Isso, Roberta, obrigado. Carla. Eu acho que ela está perguntando aqui se com a 4 de 2024, a 2 de 2019 deixa de funcionar. É isso, né? A 2 de 2019 ela foi revogada. E aí, em março, essa 4 de 2024 ela foi publicada, então é essa que está vigorando no momento, não é isso? Isso, exatamente. Né? A gente vai agora fazer as reestruturações baseadas na 4 de 24, né? A adequação. Então, quais são os prazos para adequação? Né? Então, a gente está numa sinuca de bico, porque, na realidade, né, essas adequações vinham também justamente pelo fato da 2 de 2019, já dava um prazo para a gente de 2 anos, 3 anos, eu não lembro qual era o tempo, Vanessa, 2 ou 3 anos para implementação. Né? E, além disso, né, a gente também iria reestruturar as licenciaturas também em relação ao PNE, que foi prorrogado até o final do ano. Né? Teremos que fazer até o final do ano? Não vamos fazer com pressa. É preferível que a gente faça um trabalho substanciado, com calma, para que a gente possa colocar todas as licenciaturas de acordo com a 4 de 24. Tá? Então, é o seguinte, a gente está nesse momento agora, fazendo a reestruturação dos bacharelados e CSTs, né, a gente vai começar a fazer um grupo de trabalho no decorrer ainda deste ano civil, tá? Estou falando do ano letivo, do ano civil, tá? Para que a gente possa fazer as implantações no meio do ano, até o meio do ano que vem, com mais tranquilidade. Então, é preferível que a gente faça agora, nesse primeiro momento. O GT, tá, Vanessa? Uhum. Terminar os documentos que precisam ser terminados nesse ano, para no início, para em 2025.1, né, a gente comece a discutir nos grupos, né, a formação geral, né, da formação de professores, com as informações específicas, os documentos irem vindo para a ProEM, para a gente fazer as análises, e a gente começar lá para daqui a um ano, em maio, junho do ano que vem, a gente começar a fazer as apreciações aqui no CAEG para as implantações dos novos currículos. Vai dar para implantar em 25.2? Provavelmente não, pelo fato da gente ter que ainda fazer muitos estudos das mudanças das estruturas, das alterações, verificar os alunos que estão para integralização. Então, é mais salutar que a gente tenha finalizado para as implantações de todas as licenciaturas reestruturadas, deixar para 26.1. Mas, assim, é o prazo final que a gente tem para poder fazer essas adequações, e considerando que a gente tem 9, né? Então, é um trabalho muito mais demorado para que a gente possa colocar os 9 cursos de licenciatura
vigorando com as novas estruturas a partir de 26, certo? Clenilson, deixa eu te perguntar uma coisa. E as licenciaturas que estão assim, em processo de serem criadas? Então, elas vão ter que vir de acordo com esse novo documento, tá? Não tem, a gente vai ter que usar a 4 de 24, né? Na realidade, as licenciaturas de mesma nomenclatura, eles vão ter uma determinada liberdade em relação à parte específica, né? Agora, a parte generalista, né, de formação de professores, elas vão ser quase próximas. Não vou dizer que são iguais, mas elas vão ser quase próximas. Então, é interessante que novos grupos que venham a estudar implantações de cursos de licenciatura também possam fazer parte desse grupo, né? E aí eu não sei se é o interesse do campus Rio de Janeiro, né? Fazer parte desse grupo no estudo das reestruturações, porque aí você já vai pegando e verificando quais são as condições que a gente tem que ter para o curso de licenciatura. Seria importante, porque a gente tem um GT de licenciatura já iniciado, que foi pausado por conta dessa alteração curricular, da curricularização da extensão, mas os membros do GT estão querendo retomar os trabalhos, né, para finalizar o PPC da licenciatura e propor a criação da licenciatura em Ciências Biológicas. Então, como é que a gente faz para indicar alguém para participar desse GT, para estar inteirado dessa, porque isso vai ser importante de estar nesse novo PPC proposto, né? Sim, sim, exatamente, de acordo com a política de formação de professores. O que a gente pode fazer é o seguinte, na próxima reunião do CAEG, eu vou chamar a composição dos conselheiros presentes, né, das licenciaturas, para fazer a composição desse grupo que a gente vai fazer de estruturação. E aí, você continua no próximo biênio? Continuo, sim. E aí você se coloca também para fazer parte já que vocês já estão se organizando para fazer um curso de licenciatura. E não só o campus Rio de Janeiro, e isso eu abro para todos os campos que tem processos já de iniciados para implementações futuras de curso de licenciatura, até mesmo para que façam parte e contribuir, né, nesse momento de discussão, para que quando for, de fato, implantado ou estruturado nos seus campos, já tenha uma documentação inicial e uns trabalhos já iniciados, tá? Tá, obrigada, gente. Foi? Perfeito. Então, Vanessa, obrigado pela apresentação, tá? A gente tem um monte de coisa ainda para fazer. Eu vi suas mensagens, eu não consegui te responder, tá? Fica tranquilo que eu vou destravar o processo aqui para a gente dar encaminhamento, tá bom? Mãe está aqui? Sim. Então tá bom, a gente se vê amanhã, a gente conversa, tá bom? Beijo, obrigada. Tchau, tchau. Bom, pessoal, então a gente vai dando prosseguimento para o final da nossa reunião, né? Agora eu vou falar sobre alguns assuntos gerais, né, de importância para o ensino de graduação. Bom, a gente está com o processo, o edital aberto de seleção de novos alunos ingressantes para 2024.2, as inscrições vão até o dia 18, né? Peço para que possam fazer a divulgação do edital aí para os seus conhecidos, grupos, etc. e tal, porque nesse processo todas as vagas estão sendo colocadas por seleção própria, utilizando as últimas 5 notas do Enem, considerando que o ENAD agora passou a ser uma única entrada anual, e isso é um grande dificultador, principalmente dos nossos alunos do integrado, né, em que muitos concluem no meio do ano e as universidades já se adiantam e pedir para fazer as suas matrículas no início do ano, né? A gente teve um problema muito... Só um minutinho. E aí a gente vai... Desculpa, tá? E aí a gente está fazendo seleção própria, então, como falei, fazer as suas divulgações. Em breve a gente vai estar com os resultados sendo publicados, tá? Os editais também
internos já foram divulgados, né, de transferência interna e manutenção, e mudança interna de curso e manutenção de vínculo. Então, já estão, as bancas já foram comunicadas, daqui a pouco estão recebendo as documentações para fazer as análises. Peço atenção, por favor, passar para os seus coordenadores o prazo máximo de envio das disciplinas que vão fazer parte de optativas no próximo semestre, que começa em outubro, tá? E, por fim, como eu falei, o ENAD desse ano, né, a gente já fez uma reunião com os coordenadores, a gente já deu os encaminhamentos em relação aos concluintes, que são mais de 80% dos cursos, dos alunos que já têm integralizado suas estruturas, para poder fazer o preenchimento do sistema, e nesse ano as licenciaturas vão serão alvo, né? E aí os coordenadores já foram comunicados, quem for coordenador já esteve com a gente, quem faz parte dos cursos de licenciatura, por favor, entrar em contato com as coordenações, até mesmo para poder auxiliar nesse processo, visto que o instrumento de avaliação foi alterado pelo INEP, certo? Bom, no máximo, a última informação é meus agradecimentos a quem não vai continuar com a gente aqui no próximo biênio, né? Essa é a última reunião do biênio 22-24, que a gente teve essa extensão de prazo, né, em decorrer dos 3 meses que a gente não teve as reuniões, né? O pleito, né, o processo do CAEG, ele foi construído com um edital anterior ao período em que a gente esteve paralisado, que o edital saiu em fevereiro, as inscrições em fevereiro, março. A gente fez uma pausa, reativou o edital com as últimas etapas que foram concluídas. A gente não teve processo eleitoral, né, um pleito de fato, pelo fato de que Parei, Rafael. A gente não teve pleito, visto que as candidaturas foram únicas, de chapas únicas para todos os cursos. Então, sem a necessidade de fazer eleição, né? Caso tivéssemos 2 chapas, né, concorrendo, aí sim teria essa necessidade de ter eleição. Então, quem se colocou e se inscreveu na chamada, automaticamente, já de acordo com o edital que foi divulgado, já está a fazer parte do próximo biênio do CAEG 2024-2026. Ok? E aí, na próxima reunião, em que eu já tenho um novo grupo, a gente passa as datas das reuniões do CAEG para esse ano 2024, né? Para a gente finalizar 2024, e aí, consequentemente, a cada ano a gente vai passando as novas datas. Ok? Rafael, estou falando do prazo das envidas optativas. A DEGRADE deve ter enviado um e-mail com um prazo de devolução para que a gente possa ter as emendas das disciplinas optativas que farão parte de oferta para 2024.2. Ok? Bom, pessoal, agradeço a presença de todos, tá? Ana Maria, obrigado pela participação aqui também com a gente, e nos vemos em breve aí numa próxima reunião. Obrigado, tchau, tchau. Alô, tchau, tchau. Grande abraço.